Olá pessoal, boa tarde. Saí de Caxias hoje de tarde torcendo para aqui estar mais fresco. Não estava. É igual Caxias. Brincadeira. Para não dizer igual, eu saí de casa com 25, cheguei aqui com 27. Até um pouquinho pior. Né? Então, querem se refrescar? Vamos a Caxias, dá 2 graus mais frio. Tá? Mas fiquem tranquilos com isso. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Se tudo der certo, vai ser a última vez que eu vejo vocês em 2018, né? Aí eu vou vê-los só no ano que vem, mas esperamos que realmente Deus esteja nos dando mais oportunidades. E eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu faço uma mensagem para a gente encerrar bem o ano? Ou uma que seja uma motivação para nós iniciarmos bem o ano? Então, eu escolhi a segunda opção. Meu desejo para vocês, para 2019, é que vocês entendam realmente o Evangelho na sua condição plena. E para entender Evangelho, a gente tem que trabalhar um pouquinho com essa palavra. Afinal de contas, a gente fala Evangelho, Evangelho, Evangelho. O que é Evangelho? Pergunto para você, o que é Evangelho? Talvez você possa dizer o seguinte, Evangelho eu já sei. É aqueles 4 livros que iniciam o Novo Testamento. No Evangelho, não chama Evangelho aqueles livros? É verdade, chama-se Evangelho. Mas se você for olhar o nome correto do livro, ele é grande, a gente resume quando a gente fala Evangelho. O nome do livro é Evangelho segundo, e aí vem o nome do autor, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, peraí, então esses caras interpretaram o que é o Evangelho. Isso, o livro deles não é um Evangelho, embora a gente chame de Evangelho, mas nesses 4 livros, eles estão, dando o Evangelho. Ok, então não conseguimos muitas respostas para a nossa missão de entender o que realmente é o Evangelho. Então vamos atrás do que é realmente o Evangelho, e nós temos que trabalhar com essa palavra chamada Evangelho. A palavra que foi traduzida, ela foi latinizada, ela vem do grego, e em grego, Evangelho não significa só coisas religiosas. Interessante. Nós tomamos posse dessa palavra, porque para nós ela tem tudo a ver com o que queremos. Então os gregos já usavam a palavra evangelion, e eles usavam essa palavra sempre que eles tinham uma boa notícia. Essa é a tradução correta da palavra evangelho. Boa notícia. Boas novas. Ok. Então vamos lá. Evangelho significa boa notícia. Então, se nós entendermos o Evangelho da forma correta, nós temos que entender então que o Evangelho nos dá, ou naqueles 4 livros escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos uma boa notícia. Isso, exatamente. Mas que boa notícia é essa? Qual é a boa notícia que nos trazem e narram Mateus, Marcos, Lucas e João? Para isso, nós vamos precisar voltar para o Antigo Testamento e quero te convidar a abrir no texto do profeta Isaías. Abra aí a sua Bíblia. Lá em Isaías. Nós vamos olhar o capítulo 40 do livro de Isaías, tá? Isaías, capítulo 40, e eu vou pensar apenas os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 40 do livro de Isaías, tá bom? Todo mundo abriu? Você lê na tua versão. Eu estou com uma versão que estava na minha casa. Eu sou uma pessoa bem pouco organizada. Eu tenho 50 Bíblias. Eu tenho uma no carro, algumas em casa, algumas lá na Aliança Pio X. Então, eu sempre tenho onde eu estou para ter, né? E aí nem sempre estou com a mesma versão, porque como eu gosto de ler muitas vezes, se a gente lê na mesma versão todos os anos, a gente o texto acaba ficando decorado e a gente não pode decorar, a Bíblia tem que fazer sentido no coração. Então, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente da tua, ela vai estar muito parecida, e ok, não tem problema, tá bom? Mas os versículos 9, 10 e 11 de Isaías, capítulo 40, estão projetados ali. Ó Sião, mensageiro de boas notícias. Ali, ó, você que traz
boas novas, é NVI, né? Isso. Você que traz boas novas também, boas notícias, boas novas, né? No inglês, boas notícias é good news, né? Você traz boas novas. Então, se é um mensageiro de boas novas, grite do alto dos montes. Grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos dos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Então aqui, evangelho não é uma coisa só de cristão. Nós pensamos que, não, nós somos cristãos, então o evangelho é para nós, é só nós. E aqui você vê Deus dizendo para Judá, a nação de Judá, grite do alto do monte. Se você olhar a parte alta de Jerusalém, lá se chama Monte Sião. Esse Monte Sião era um lugar alto, e ele diz então, grite de cima desse monte. O que eles deveriam gritar? O que eles deveriam gritar, pessoal? Quais boas novas eles estão trazendo? Deus está chegando. Seu Deus está chegando. Então o evangelho significa que Deus veio. É isso que narra Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus veio. O que eu acho legal nisso é que nós temos um Deus tão maravilhoso que ele sabia que precisava fazer e precisava vir. Nós recém comemoramos o Natal, né? Vocês tiveram uma celebração de Natal? Lá do 10º também teve. O pessoal fez um teatrinho, o Fofo deu um estudo, foi muito legal. Mas nós comemoramos que Deus veio. Mas aí fica a pergunta, Deus não podia ter vindo glorioso, com todo poder? Por que ele vem em um bebê? Por que essa história de Deus vir habitar no mundo como um bebê? Estranha essa história. Ela não faz sentido. Se você parar para imaginar, você já deve ter frequentado escola, talvez alguns ainda frequentem. Aulas de história se estuda muitos povos. Antigamente, pelo menos, era assim. Eu não sei como é que se estuda hoje história na faculdade, nas escolas, mas na minha época você estudava o progresso civilizatório. Aí vem aquela história, se chamava de pré-história, quando não existia a escrita. Aí surge a escrita, surgem as primeiras civilizações, Oriente Médio, aí você estudava o Egito, você estudava os medos, os persas, os babilônicos, os fenícios. Depois você ia expandindo e você ia, então a história ela fazia um sentido na ideia de estudar o desenvolvimento das civilizações. E cada civilização tinha um Deus. Se você parar para pensar, cada civilização tinha a sua mitologia e tinha o seu Deus. Então os egípcios tinham, os persas tinham, os gregos tinham, os romanos tinham, copiado dos gregos com nomes diferentes, mas ok. Sempre foi havendo a figura divina. Mas aí eu te pergunto, quando você estuda a história das religiões, qual é a relação que as pessoas tinham com aquilo que elas chamavam de divindade? Como é que era? Gerar por medo, gerar uma coisa terrível. Os gregos, por exemplo, antes dos deuses da mitologia grega, eles tinham uma ideia de quando ouviam um trovão nos céus, era porque a carruagem de algum deus estava passando por ali. Então eles escutavam ali, tá passando um deus, fica quietinho, não vai falar bobagem agora, se ele resolver parar, te escutar, a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Então havia toda uma reverência. O ser divino era sempre alguém assustador, ameaçador, capaz de julgar, e era sempre alguma pessoa que estava no céu dizendo assim, se não fizerem como eu quero, eu acabo vocês como formigas. Mas não foi assim que Deus resolveu se revelar para nós. Por quê? Porque esse Deus é assustador. Esse Deus que julga, mata, esse enorme ser que está lá no céu, julgando todas as ações que eu faço, dizendo o que é certo e errado, e se eu fizer errado ele me esmaga, esse Deus é assustador. Quem de nós quer ter um relacionamento com esse Deus? Ninguém. A gente só quer dar para ele o que ele quer para não encher a nossa paciência e deixar a gente viver a nossa vida.
Por isso que também tinha-se a ideia de dar oferendas e ofertas para esses deuses, para eles se acalmarem lá, não sei porquê, mas todo Deus é meio brabo. Então dá logo alguma coisa que eles querem e nós eliminamos esse julgamento que ele vai fazer sobre nossas vidas. Não é assim com o Deus de Israel, não é assim com o Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse mesmo Deus acabou de dizer para Jerusalém, anuncia que eu estou chegando. E aí fica aquela esperança, os profetas falam que Deus ia vir, e vem toda a esperança que os judeus têm no Messias, até que de repente ele vem, e quando eles olham, e os judeus olham para Jesus, eles dizem, esse é o Messias? É esse cara aqui? Não, gente, ó, esse aqui é louco. Esse aqui não faz parte. Como vamos acreditar nesse Messias? Porque Deus precisava vir de uma forma não amedrontadora para poder ter um relacionamento conosco. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Alguém aqui já criou peixe? Não de açude, claro, aqueles pés que paguem. Alguém aqui já teve um aquáriozinho em casa, aquele dos peixinhos coloridos e tal, bonitinhos, né? Como é criar peixe? Você bota lá um aquário, aí você tem que botar água dentro. Mas não é só isso. Você tem que cuidar da temperatura em que a água está sendo colocada. Por quê? Porque os peixes vão morrer se estiver muito frio ou muito quente. Tá, então você controla a temperatura com um termômetrozinho e ali você tem já uma maquininha que vai te ajudar a controlar a temperatura da água. Isso basta? Não, não basta. Você tem que controlar o pH, se ele estiver muito ácido, se ele estiver alcalino, depende de como estiver esse pH, você vai matar o peixe ou não. Ok? Basta isso? Não, você tem que dar comida. Quando você está com esse ambiente todo pronto, você coloca os peixinhos lá. E aí tem que ter uma bombinha colocando oxigênio na água, caso contrário os peixes não vão poder sobreviver. Então olha o trabalho que você tem para montar um aquário, certo? Aí você aprecia, você bota esse aquário num lugar legal, para escutar o barulhinho, para ver os peixes ali. E aí você vai chegar perto do aquário. O que acontecia quando eu chegava perto do meu aquário? Os peixes iam todos pro fundo. Todos pro fundo. Aí eu saía, voltava lá, assistindo minha televisãozinha, eu olhava eles lá, vou dar mais uma chegadinha. Eles iam todos pro fundo. Botava uma comidinha em cima e eles ficavam no fundo. Saía de perto, eles vinham lá e comiam. Qual que era o problema? Para eles, eu era uma figura ameaçadora. Eu estava batalhando para deixar a água na temperatura ideal, o pH da água do jeito que é específico para eles. Eu estava ali me esmerando para limpar de vez em quando o aquário e tudo mais, mas eles não entendiam que eu era o benfeitor do negócio. Eles entendiam apenas, está vindo aquela figura ameaçadora, pro fundo, galera, que lá ele não pega a gente. E eles ficavam lá no fundo. Por isso que Deus não vai abrir esse céu que nós estamos vendo aí com uma mão, botar a cara para nós vermos, porque caso contrário, nós iríamos morrer de medo. Mas Deus quer se relacionar conosco. Então como é que Deus vai fazer para ter uma relação com a gente? Ele vai vir na figura menos ameaçadora que pode existir na Terra. Qual é essa figura? Um bebê. Quem aqui tem medo de bebê? A gente tem medo do que eles fazem. A gente tem medo de trocar as fraldas. A gente tem medo do choro de noite. A gente tem medo de um monte de coisa. Mas o bebê não. Você já viu como é que a gente faz com o bebê em geral? Tem um bebê, bolinho ao redor. Todo mundo quer dar uma espiadinha para ver como é que é esse neném. Todo mundo fica meio bobo, fazendo um monte de careta, sons esquisitos, que se você estivesse fazendo na frente de outra pessoa, alguém ia dizer, meu Deus do céu, quem é esse doido? Tinha anos 80 um filme chamado Olha Quem Está Falando. E foi legal a hora que a avó vê o bebê, ela faz esses sons e tal, e aparece na cabeça do bebê, quem é essa velha louca? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. O bebê atrai. Então o que Deus disse? Deus disse, venham a mim. Olhem, eu não sou perigoso. Eu não quero o mal de vocês. Olhem para mim. Podem tocar. Eu sou de carne e osso. Eu choro. Eu tenho fome. Eu preciso de uns cuidados. Eu preciso aprender a caminhar. Eu preciso de um monte de coisa. E de repente nós é apresentado esse ser já adulto
narrado, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse ser adulto também é não amedrontador. Ele anda com as pessoas, ele come com as pessoas, tanto que os judeus ficam meio perplexos. Quem é esse cara aí? Esse é o Messias prometido desde a fundação do mundo, Gênesis 3,15, a semente de Eva que pisaria a cabeça da serpente. Ele? Comendo com esse tipo de gente? Não. Andando com esse tipo de gente? Tem alguma coisa errada. Porque Deus queria desenvolver um relacionamento conosco. Quando nós nos vamos afastados de Deus, nós criamos uma religião. Religião é coisa do homem. Esse negócio de religião, o homem é extremamente religioso. Nós todos somos religiosos. Nós queremos chegar até Deus, então a religião é nada mais que uma invenção da nossa mente para que nós possamos chegar até Deus. E eu vou dizer para você, religião nenhuma dá certo. Porque religião é um esforço humano de tentar chegar ao divino, e Deus fez totalmente o contrário. Ele, divino, se entrega a nós e diz, venham aqui, vamos conversar, vamos sentar. Ele está falando com um fariseu chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3, e tem um bom papo com ele sobre nascer de novo, e era necessário nascer de novo e tal. Capítulo 4 de João, ele já está num poço, passa uma mulher samaritana e ele diz, me dá água, e ela fica espantada, um judeu me pedindo água para uma samaritana, esse negócio não está certo, ele diz, me dá água. Se você soubesse que água eu tenho, você ia pedir água para mim. E aí rola um papo muito legal sobre ele ser a água da vida. E essa mulher sai impactada e começa a falar para outras pessoas dizendo, eu acho que eu vi o Messias, tá? Como tu viu o Messias? Ele acabou de me pedir água ali no poço. Não pode. Por isso que ser cristão, mas ser cristão de verdade, não uma religião cristã, é tão absurdo. Porque é desenvolver um relacionamento de amizade com o ser divino. Aquele que do céu manda seu filho e diz, podem tocar nele, podem mexer nele, aprendam dele, escutem o que ele diz, porque eu estou falando por meio dele, eu estou no meio de vocês com ele. Matem-no, porque só assim vocês terão comunhão comigo. Então, às vezes, a gente se engana com algumas coisas do Evangelho. Algumas pessoas dão ênfase demais na cruz. Mas a cruz não é o Evangelho. Ela faz parte do Evangelho. Algumas pessoas gostam da graça. Puxa, então vivemos na graça. E eu vou dizer para você, a graça não é o Evangelho, mas o Evangelho tem graça. Algumas pessoas dizem, então é a salvação. Nós não podíamos ser salvos, estávamos condenados ao inferno, e aí recebemos a salvação, e eu vou dizer que o Evangelho não é a salvação, mas o Evangelho traz salvação. Talvez algumas pessoas vão dizer, então é o processo de justificação. Jesus naquela cruz morreu por nós, então ele nos torna justos, então agora como justos nós vamos chegar até Deus, e Deus vai olhar e vai ver que não tem pecado nenhum, porque foi todos eles levados na cruz por Cristo. E eu vou dizer para você que o Evangelho não é justificação, mas o Evangelho tem justificação. Pensa um pouquinho em qual é a boa notícia de Isaías 40. Teu Deus está chegando. Para que Deus pudesse habitar no nosso meio, para que nós pudéssemos desenvolver um relacionamento com Deus, ele precisava resolver a questão do pecado. Daí vem a questão da salvação. Ele precisava nos tornar justos, aí vem a cruz. Ele precisava eliminar tudo o que atrapalhava para nós termos um relacionamento com ele. Por isso que o Evangelho tem salvação, tem graça, tem cruz, tem justificação. Mas a boa notícia é que Deus está com a gente. Deus está conosco. Para mim, a figura do Antigo Testamento que melhor entendeu isso foi o rei Davi. O rei Davi escreveu vários salmos. Eu quero compartilhar 2 trechos de 2 salmos de Davi para mostrar como esse cara entendia o que era evangelho. Agora volta um pouquinho na tua Bíblia, nós estamos em Isaías, volta, vai para o livro de Salmos, e o primeiro salmo que nós vamos ler é o 27. Salmo 27. E eu vou pensar 2 versículos só desse salmo.
Primeiro versículo é o versículo 4, quando ele fala o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Jerusalém tinha um edifício. Esse edifício recebia o nome de templo. Na época de Davi, não existia esses prédios chamados igrejas que nós temos aqui. Caxias, Farroupilha, Bento, todos eles têm igrejas, né? Sejam elas protestantes, sejam elas católicas, nós temos uns prédiozinhos que são chamados de igreja. Já na época do rei Davi, existia só um grande prédio em Jerusalém, e esse prédio era chamado de o templo. Esse templo, então, ele simbolizava a presença de Deus na terra. E Davi agora, ele fala... Agora eu quero que você preste atenção um pouquinho só. Davi era rei de Israel, certo? Davi era o homem mais famoso nos arredores de onde ele morava, certo? Ele não pede mais fama. Davi era o homem mais rico. Afinal de contas, ele era o rei. O que ele quisesse, alguém ia entregar para ele. Se ele acordasse de manhã dizendo assim, puxa, hoje eu acordei com uma vontade de comer morangos com chantilly. Mas, rei, não é época de morangos. Mas acordei com vontade. Ok, rei, nós providenciaremos morangos com chantilly. Não tem problema. O senhor só espera um pouquinho. Nós vamos lá pegar o leite, nós vamos bater o leite, nós vamos pegar o melzinho, nós vamos achar morango em qualquer lugar, nem que seja no mercado da Fenícia. O senhor vai ter seus morangos com chantilly. O que isso significa? Ele não pediu mais dinheiro. Ele não pediu mais fama. Ele não pediu nada além de estar na presença de Deus. Eu acho um extremo desperdício nós hoje. Somos mais privilegiados que Davi. O Espírito Santo de Deus habita em cada um daqueles que se diz cristão. Nós já temos Deus presente em nós. E a nossa vida se resume o quê? Buscar riqueza. Buscar fama. Buscar um monte de coisa. Davi queria fazer o caminho inverso. Ele diz, Deus, não quero mais riqueza, não quero mais nada. Eu quero viver contigo, te contemplar. Estar na tua casa todos os dias. Nós fazemos o contrário. Deus se entrega para nós, diz, eis aqui o meu filho, aceite-o. Mas a nossa vida acaba sendo uma perseguição insana para termos cada vez mais coisas. E se bobear, a gente diz assim, Deus, já que tu tá aí para me ajudar, me dá o que eu quero. Quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Aqui eu entendo que Davi se contentava com Deus. Às vezes eu olho para o meu coração e eu me contento com o que Deus dá. Isso não é certo. Eu tenho que me contentar por Deus, por quem Ele é. Não pelo que Ele me dá. Porque senão eu estou fazendo nada mais que um comércio com Deus. Deus, eu estou te servindo. Por quê? Porque tu me dá coisas. Tu me dá coisas legais. Diga, tu não quer ir para lá? Não, eu não quero, quero ficar aqui. Por que tu quer ficar aqui? Porque tu me dá coisas. Foi essa acusação que Satanás fez para Deus, dizendo que Jó adorava a Deus. Por quê? Porque Deus dava tudo que Jó queria. E hoje eu vejo nós tentando fazer o mesmo comércio, a mesma barganha com Deus. Nós todos. Esse cara aqui entendeu uma coisa, e o mais legal é que Deus responde esse desejo de Davi. Se você abrir em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o encerramento que João vê é lá no céu, uma festa onde está Deus e o Cordeiro brilhando para sempre, e ao redor deles todas as pessoas que confiaram no seu plano. Isso significa o quê? Davi entendeu aquilo que no final vai acontecer. Então a casa de Deus, ela não pode ser erguida por paredes, ela não pode ter um teto humano, embora possa ser uma representação da casa de Deus quando estamos aqui reunidos.
Mas Davi ansiava pelo céu, e é o céu que ele vai ganhar, porque ele ansiava estar na presença de Deus. E Apocalipse termina com todos os que confiaram em Deus, desfrutando lá no céu. O versículo 8, ele fala: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Versículo 8 do mesmo Salmo 27. Venha e entre na minha presença. Meu coração ouviu e disse, claro que eu vou. É isso que eu quero. Primeira pergunta para nós balizarmos nosso ano 2019. Você tem sede de Deus como esse cara tem sede de Deus? Será que nós temos sede de Deus como Davi tinha sede de Deus? Ou a gente gosta de brincar de religião? A gente gosta de ir lá fazer algumas coisas que pedem para a gente fazer. Se é para levantar a mão, levanta a mão. Se é para sentar, senta. Se é para ajoelhar, ajoelha. Se é para dar um dinheiro, dá. Se é para, fazer orações, 1 hora eu vou lá e oro. Mas basta, não me pede mais nada que isso. Isso é brincar de religião. Andar com Deus é como Davi. Eu tenho sede. Quero beber tudo. Salmo 63, também escrito pelo próprio Davi. Mais algumas palavras interessantes dele aqui. Versículo 1 e 2. Ele fala, ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Senhor, eu te busco de todo o coração, porque eu tenho sede de ti. E aí, o Evangelho, Deus disse, vou mandar água para essa terra. Olha o que eu disse para você, que Jesus falou quem ele era para a mulher samaritana. Quem beber da minha água jamais terá sede, do contrário, do coração dela brotará rios de água viva. Nosso coração, que estava afastado de Deus e sem Deus, um terreno árido agora de Deus, recebe a fonte de água viva, que é o próprio Deus. E aí nós podemos beber agora de Deus infinitamente. Como isso? Agora eu quero que você abra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio aquele que é a palavra. A palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora olha o versículo 14. Assim, a palavra se tornou carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então aquilo que nós podemos ganhar de Deus está em Cristo. Por isso a gente comemorou o Natal semana passada. Por que a gente comemora tanto o Natal? Porque ele é a vinda do próprio Deus para que nós pudéssemos agora ter acesso a ele. Deus quebrou tudo aquilo que atrapalhava o fato de chegarmos até ele e ele diz, venham a mim. Ele buscou cada um dos seus filhos com afinco, mandando o seu filho único para morrer na cruz, para nos resgatar, para que nós tivéssemos acesso a ele. Por isso que o Evangelho é tão somente a ótima notícia de que Deus fez tudo o que precisava para que eu tivesse acesso a ele, para que cada um de nós tivéssemos acesso a ele. Nada mais pode roubar essa glória. E às vezes nós colocamos coisas que roubam essa glória. Muitas vezes alguém se diz cristão, mas Jesus não é o centro da adoração dela. Se isso não é, está errado. Porque o próprio Deus deixou na Bíblia o caminho, e o caminho é o próprio Cristo. E a única forma de alcançarmos esse Cristo, esse Deus, é por meio de Cristo e do seu sacrifício. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 6. 2 Coríntios, capítulo 4, eu falei capítulo 2, né? Desculpem. Capítulo 4, versículo 4 a 6. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem,
para que não consigam ver a luz das boas novas. Mais uma vez a palavra evangelho está aqui. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós nos dizemos cristãos, então a única coisa que nós devemos fazer é adorar a Cristo. Porque é esse Cristo que veio mostrar quem Deus é. João 14, Filipe está falando com ele, diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E João fala, Filipe, como tu me pede para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio. O próprio Deus se fez luz para aqueles que estão cegos. Ele veio ser água viva no terreno árido e seco do nosso coração, para que nós pudéssemos chegar até Deus. Para 2019, eu quero que você leve essa boa notícia. O teu Deus veio. E a vinda de Cristo, a morte de Cristo na cruz, é o maior grito de eu te amo de toda a história. Por isso que o nosso símbolo não é uma manjedoura. A gente não anda com uma manjedoura pendurada no pescoço. A gente não anda com nada pendurado no pescoço. Nós andamos com uma cruz aqui. Por quê? Porque a cruz é o símbolo maior. É o grito de eu te amo que ninguém pode calar. O grito de um Deus que derramou todo o seu amor para que nós tivéssemos acesso a Ele, dizendo, pode vir, experimentam de mim. Eu não sou uma divindade que está lá no céu esperando você fazer a coisa certa para te julgar. Eu sou o Pai de amor, que pela graça entrega seu Filho para que você possa ter acesso a mim. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o meu desejo para cada um de nós, 2019, é que encontremos esse Cristo. E que todos os nossos cansaços e as nossas cargas sejam postas nele. Porque nós não conseguimos carregar, mas ele sim. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos o Evangelho. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é você mesmo, encarnado em nossas vidas. O Evangelho é a tua presença em nós. Então nós agradecemos o Evangelho. Agradecemos aquele menininho que nasceu, naquela manjedoura, mas mais do que isso, agradecemos o teu Filho que veio e nos ensinou o caminho certo. Também agradecemos o teu Filho que veio e morreu, para que nós pudéssemos ser perdoados. E é na cruz que encontramos a graça, o amor, a santidade e principalmente o acesso a Ti. Pai, que nós possamos levar essa verdade adiante. Porque o mundo aí fora muitas vezes não sabe que existe um Deus que está esperando de braços abertos para recebê-los e para torná-los seus filhos. Como João 1,12 fala, aqueles que o receberam, a esses deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, Pai, que a tua luz que veio ao mundo e é capaz de nos tornar filhos de Deus, também seja o grande motivador para nós irmos lá fora e levarmos essa verdade. Obrigado, Pai, porque Tu és o Evangelho. Em nome de Cristo agradecemos isso. Amém.